João, capítulo 8, versículos 48 a 59. Este é o Evangelho para o Domingo da Santíssima Trindade. Vamos olhar primeiro o texto aqui no grego e depois, ao final, eu faço alguns comentários sobre as demais perícopes para este domingo tão significativo no calendário da Igreja Cristã. O texto começa no versículo 48, «Apekrites an hoi judaioi kai eipan auto, u kalos legumen himeis hoti samaritis eisi kai daimonion echeis». A gente sabe pelo contexto que são os judeus, ou os líderes judeus, que estão conversando com Jesus, embora aqui nesse primeiro versículo não apareça o nome de Jesus. A primeira palavra é um tanto quanto redundante, por isso as traduções nem a traduzem atualmente. Responderam, na verdade eles não responderam, eles tomaram a palavra, porque no contexto não há nenhuma pergunta. Então os judeus tomam a palavra e dizem, ou simplificando, os judeus disseram a ele, a saber, a Jesus. Eles a rigor fizeram uma pergunta, e é uma pergunta retórica, que em muitas culturas precisa ser reproduzida na tradução através de uma afirmação enfática. E essa pergunta está formulada de tal maneira, iniciando com um U, esperando uma resposta implícita em termos de sim, é claro. Não corretamente ou belamente, kalos, um advérbio, dizemos nós que samaritano és tu e demônio tens. Então, eles esperam que se diga sim a essa pergunta. São, na verdade, duas acusações, samaritano e ter demônio. Por que samaritano? Talvez no contexto lá significasse o mesmo que herege. Em João 10, 20, mais adiante, Jesus é acusado de estar louco e ter demônio. Então, ali também, ser louco e ter demônio poderiam funcionar como sinônimos. E aqui poderia ser mais ou menos a mesma coisa, mas aparentemente são duas coisas diferentes, duas acusações diferentes. Versículo 49, apikrite Jesus, ego daimonion uk echo, alatimoton pateramu kai himeis atimadze teme. A gente nota logo de saída que esse é um texto tremendamente polêmico e não poderia ser diferente. E é estranho que exatamente no Domingo da Trindade tenhamos um texto polêmico. Mas o que é mais polêmico em si no mundo das religiões, especialmente em relação ao cristianismo, do que a Trindade? Essa também é uma pergunta retórica, não precisa nem ser respondida. Então Jesus responde, ego daimonion uk echo, eu não tenho demônio, mas honro o meu Pai e vocês desonram a mim. O Santo Agostinho, ele tirou uma interessante conclusão, mas evidentemente é uma conclusão equivocada. Ele disse que Jesus era o samaritano lá da parábola ou da história do samaritano porque ele negou que ele tinha demônio. Ele disse, demônio eu não tenho, mas ele não negou que ele era samaritano. Ora, essa é uma exegese complicada. Venhamos e convenhamos, Santo Agostinho. Seja como for, Jesus negou diretamente apenas essa parte de ter um demônio. Mas é claro que ele não era samaritano, e muito menos samaritano no sentido de um herege. E Jesus conclui, ou continua o versículo 49, dizendo, eu honro o meu Pai. Esse é um verbo que reaparece aqui, ele foi usado várias vezes em João 5, 23. Ele honra o Pai e vocês desonram a mim. Atimadzete, é a mesma raiz, timadzo, timao, mas tem o alfa privativo no início, a negação. Aqui está implícito que desonrar Jesus é desonrar o Pai. E, por outro lado, honrar o Pai
espera que se honre também o Filho. Versículo 50. Ego de udzeto ten doxan mu, estin hod zeton kai krinon. Eu não busco a minha glória. Glória é um termo complicado em João, exatamente o que significa em cada ocorrência. Aqui provavelmente tem o significado de louvor ou aprovação. O que testemunha a favor de Jesus? Ele próprio pode dar testemunho de si? Num tribunal provavelmente não seria aceito. Então é importante que tenha outros que dão testemunho de Jesus. Isso é recorrente no Evangelho de João. Aqui ele diz, estin hod zeton kai krinon. Existe um que busca essa glória e que julga. E esta é uma referência ao Pai. É uma referência indireta ao Pai, que é o que busca a glória do Filho e que julga. No 51, Jesus como que muda o foco, ou muda o rumo da conversa, iniciando com aquela solene fórmula quase beirando a um juramento, se é que não é um juramento. Versículo 51. Amen, amen, lego himin, eantis ton emon logon terese, tanaton umeteorese, eis ton aiona. Amém, amém, lego himin. Amém, amém, digo a vocês. Em verdade, o amém normalmente vem ao final, mas Jesus o coloca no início para dizer, podem acreditar que isso é verdade. E antes, se alguém a minha palavra guardar, e esse verbo guardar é um verbo bastante frequente em João. Eu anotei aqui, são 18 ocorrências em João, 6 vezes em Mateus e nunca em Marcos e Lucas. Mas o que é guardar a palavra de Jesus? Isso normalmente é lido no sentido de obedecer aos mandamentos, como se Jesus ficasse o tempo todo dando mandamentos em João. Não, guardar a palavra de Jesus é levar a sério aquilo que ele diz, a palavra que ele revela. O que ele diz a respeito de si mesmo e do Pai e do Espírito Santo. Então Jesus diz, não falando diretamente de si, mas daquele que guarda a sua palavra ou a palavra dele, este morte de modo nenhum verá eternamente. Isso evidentemente vai ser mal interpretado no sentido de que a pessoa não vai morrer. Isso é um outro detalhe interessante. Nessas conversas teológicas, existe muito disso. Aquilo que deve ser levado ao pé da letra, muitas vezes é interpretado de forma simbólica. E aquilo que é simbólico é levado ao pé da letra. E no caso da Trindade não é muito diferente. Ou seja, quando se trata de dizer em que sentido Jesus é Filho de Deus. Versículo 52. Eipon un auto hoi judaioi, nyn egnoka men hoti daimonion eches. Abraham apetanen kai hoi profetai, kai sy leges eantis ton logon muterese umegeusetai thanato eis ton aiona. Então, disseram a ele os judeus, como de costume, a ordem invertida, né? Os judeus disseram a ele, a Jesus, agora, nyn egnokamen, agora sabemos que tens demônio. Essa é uma afirmação muito forte, né? Dirigida a Jesus, ao Filho de Deus. E qual é a acusação? O que eles dizem? Abraham apetanen, kai hoi profetai. Abraão morreu e os profetas. Fica subentendido, os profetas também morreram. E tu dizes, e antes, se, esse ean sempre sinaliza que virá um subjuntivo, e o subjuntivo é o modo da projeção em grego. Caso ocorrer, ou se isso vier a acontecer, ou seja, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte para sempre. Há uma pequena mudança no verbo,
entre a diferença entre ver a morte e provar a morte, mas aparentemente não há maior significado nessa mudança da terminologia. Aí vem a pergunta no 53. Me zi meidzon ei tu patros hemon Abraham hostis apetanen, kai hoi profetai apetanon, tina ze auton poieis. Interessante essa pergunta, que é uma outra pergunta retórica, iniciada com um não, um me no grego, e esta pergunta retórica que espera implicitamente uma resposta em termos de não. É claro que não. Você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Aqui fica claro que lá no versículo 52, quando se fala dos profetas, pelo contexto implícito está que eles morreram. Tina ze auton poieis. A quem a ti mesmo fazes? Quer dizer, quem você acha que você é? Interessante, Jesus falou daquele que guarda a sua palavra, que ele não vai experimentar a morte. E eles não discutem essa questão de quem está, por assim dizer, em Cristo ou conectado com ele. A pergunta é a respeito de Cristo, porque a rigor, se nós temos vida eterna, que é uma outra maneira de dizer não provar a morte, se nós temos vida eterna, ela está diretamente ligada e não existe fora de Cristo. Portanto, essa questão de ter vida ou não ter vida sempre vai voltar para a pessoa de Cristo. Então, a pergunta é, você é maior do que o nosso pai Abraão? Lembrando que a mulher samaritana, lá em João 4, havia feito a pergunta, você é maior do que Jacó, nosso pai? Então, quem é que você pensa que você é? O que você faz de si mesmo? Essa é a pergunta do 53. É um argumento do maior para o menor. E a grande discussão aqui é quem, na verdade, é o maior. O detalhe é o seguinte, a pergunta é essa. Essas pessoas importantes, Abraão e os profetas, morreram. Eles são os grandes. E você, que é um pequeno, você acha que vai ser diferente? Como assim? E aí Jesus responde no 54, apicrite Jesus, eanego doxazo emauton, redoxa mu udenestin, estin ho pater mu hodoxadzon me, hon himeis legete hoteteos hemon estin. Então Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Aquela velha história, ou aquilo que aparece repetidas vezes em João, o testemunho em favor de si mesmo, da pessoa em favor de si mesma, não tem valor, precisa vir um testemunho de outros. E num tribunal judaico, evidentemente, a coisa era decidida pelo peso das pessoas que davam testemunho. Estin hopater mu hodoxadzon me. Existe o meu Pai que me glorifica. A mesma coisa, retomando o versículo 50. Aquele que eu não busco a minha glória, quem a busca por mim e para mim é o Pai. A quem, hon himeis legete, a quem vocês dizem que theos hemon estin, que é o nosso Deus. Versículo 55. Kai uk egnoka te auton, egode oida auton. Kai an eipo hoti uk oida auton, ezomai homoios himin pseustes. Al oida auton kai ton logon autu tero. Então, Jesus diz, vocês não o conhecem. Outra afirmação forte. A rigor, você só conhece o Pai se você conhece o Filho. E aqui eles estão rejeitando o Filho.
Então, essa perícope, esse texto tem, evidentemente, profundas implicações cristológicas e a cristologia tem tudo a ver com a doutrina da Trindade. A Trindade é, no fundo, uma discussão cristológica. Kai uk ignokate auton, e vocês não o conheceram, egode oida auton, mas eu o conheço. Note que de novo aparece um par de verbos, gnosco e oida, que são usados de forma sinônima, que sem maior diferença entre os verbos. Se eu disser kan, kai e an, ou seja, se eu, caso acontecer que eu diga que eu não o conheço, serei como vocês são. Pseustes. Mentiroso. Olha o nível da conversa, olha a tensão que está no ar. Quer dizer, há uma acusação de estar endemoniado, de ser mentiroso, de conhecer, não conhecer. A linguagem é alta voltagem aqui, ou seja, é um assunto bem polêmico. E é interessante, no Domingo da Trindade, um texto tão polêmico assim. Mas o melhor ainda está por vir, que é o final do capítulo. Versículo 56. Abraham hopater himon egaliazato hina ide ten hemeran ten emen, kai eiden kai echare. Abraão, o pai de vocês, egaliazato hina ide. Ele se alegrou, ele se regozijou para que visse ou vendo o meu dia, ten hemeran ten emen, o dia o meu dia, kai eiden kai echare. Ele viu e ele se alegrou. 57. Eipon hoiudaioi pros auton. Pente conta ete upu echeis kai Abraham heoracas. Disseram os judeus a ele, a Jesus, 50 anos, pente conta pente, né, 50 aqui no caso, ete, 50 anos ainda não tens, kai Abraham heoracas. E Abraão viste Abraão? Note como a pergunta é alterada. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. E eles perguntam, você viu Abraão? Na verdade, aquele que é visto é maior do que aquele que vê. Então Jesus diz, Abraão me viu, ou ele viu o meu dia. E os judeus repetem ou mudam a pergunta e dizem, você viu Abraão? Claro, Abraão sempre vai ser mais importante na ótica desses com os quais Jesus está falando. Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? A gente poderia discutir um pouco no versículo 56 a que isso se refere. Deve ser alguma coisa da história de Abraão. Às vezes se aponta para Gênesis 22, aquela questão do assim chamado sacrifício de Isaac, ele nunca foi sacrificado. Na tradição judaica se fala da amarração de Isaac, ele foi amarrado para ser sacrificado, mas não foi. Mas é possível também pensar em Gênesis 18, onde também existe alegria, riso, embora seja Sara que dê risada, mas Abraão recebe ele tem uma teofania. São 3 homens que vêm até a tenda dele e Abraão os recebe. Nesse sentido, aquela teofania é uma cristofania, o que também é a mais pura verdade, ou seja, Deus se revela através do seu Filho. Versículo 58. Eipen autois Jesus, amen amen lego himin, prin Abraham genestai ego emi. Disse-lhes Jesus, amen amen lego himin. Mais uma vez essa fórmula, que nem no versículo 51, de um juramento solene. Acredite, é a mais pura verdade. Qual é a verdade? Prin Abraham genestai ego eimi. Antes de Abraão
acontecer, antes de Abraão vir a ser, antes de Abraão nascer, eu sou. Primeira coisa, há uma diferença entre o verbo ginomai e o verbo eimi. O verbo ginomai, genesta, é o verbo do vir a ser. E o verbo eimi é o verbo do ser. Ou seja, Abraão passa a existir. Jesus diz, eu sou. E é claro aqui, e também já antes, no versículo 24 desse capítulo 8, Jesus usa este ego eimi. Lembrando, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ou todos aqueles 7 eu sou no Evangelho de João, aquele eu sou não tem nenhuma implicação de divindade. Porque ele é simplesmente um uso do verbo, eu sou a videira e assim por diante. Mas aqui não, aqui é eu sou. Por isso a tradução vai colocar este eu sou tudo com letras maiúsculas. Essa é uma reivindicação de divindade. Então é claro que quem é o maior aqui? Fica bem claro na fala de Jesus. E o versículo 59 é a consequência. Eran litos hinabalus in epauton. Jesus de ecribe kai ex elten ectu hieru. Então, eles pegaram pedras para que jogassem sobre ele. Em outras palavras, queriam apedrejá-lo. Eles queriam apedrejá-lo e há uma provisão em Levítico 24:16 que aquele que blasfemasse deveria ser apedrejado. Então eles interpretaram essa reivindicação de Jesus, esta afirmação, como blasfêmia. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Talvez fosse em 2 momentos distintos. Primeiro ele se retirou, depois ele saiu do templo. Então esse é o texto, é um texto cheio de conflito, do começo ao final, como é, por exemplo, a questão da Trindade. É um texto que tem mal-entendido, e existe muito mal-entendido também em relação à própria doutrina da Trindade. É comum entender de forma literal o que é figurado. Por exemplo, os muçulmanos sempre entendem que quando se diz que Jesus é o Filho de Deus, isso significa que Deus é pai de Jesus no sentido como o meu pai é o meu pai. E isso, evidentemente, seria algo totalmente indigno da parte de Deus. Eu tenho aqui comigo, inclusive, uma foto de uma placa de um outdoor que existe em Nazaré, bem junto à Igreja da Anunciação, em Nazaré, um aviso dos muçulmanos no seguinte sentido: ó povo da Escritura, cristãos, não excedam os limites da vossa religião. Digam nada a não ser a verdade a respeito de Alá, o único Deus verdadeiro. E no final de tudo isso aí, ele diz assim, Jesus era apenas um mensageiro de Deus e assim por diante. Então, a sua santidade, uma referência a Alá, está muito acima de ter um filho. Ou seja, Deus não pode ter um filho, então Jesus não pode ser filho de Deus, porque em grande parte se faz uma leitura bem literal dessa filiação de Jesus. Então esse é o contexto. E dizer mais algumas coisas, antes de falar sobre os demais textos desse domingo, crer em Deus é crer que Jesus é Deus. No fundo é isso. Por isso eu disse antes e repito agora, as discussões trinitárias são, no fundo, discussões cristológicas. A Trindade tem tudo a ver com a cristologia. Alguém disse assim, por mais difícil que possa parecer, não há outro Deus que não seja Jesus. Toda teologia, nesse sentido, é cristologia. Há uma acusação aqui de que Jesus é louco. Isso sempre me lembra as palavras do C.S. Lewis, famosas. Ele disse assim, não me venham com essa conversa, parafraseando, né, de que Jesus é um grande professor de moral ou de ética. As pessoas dizem, eu posso aceitar Jesus como um professor de moral, mas eu não aceito o fato dele ter reivindicado ser Deus.
E aí o C.S. Lewis diz assim: esta é aquela única coisa que não se deve dizer. Um homem que não passasse de um simples homem e que tivesse dito as coisas que Jesus disse, não poderia ser um bom professor de moral. Seria ou um lunático, do tipo daquele que diz que é um ovo rachado, ou o diabo vindo das profundezas do inferno. Você precisa tomar uma decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou algo pior. Você pode prendê-lo, por julgá-lo um maluco, pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e aclamá-lo como Senhor e Deus. Mas não me venha com essa condescendente bobagem de que ele é um notável professor de moral. Ele não nos deixou esta opção. Esta não era a intenção dele. Esse é o texto de C.S. Lewis. Agora os demais textos. O Salmo 8 acompanha muito bem essa temática da Trindade. O texto do Antigo Testamento é Provérbios 8, a sabedoria, que é uma prefiguração do Filho de Deus, uma outra maneira de falar do Filho de Deus. Começa especialmente a partir do versículo 22, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía antes da criação, né? Esse é um caso típico em que basear-se somente numa tradução cria problemas, e esse foi em parte o problema dos arianos, porque no texto grego diz, o Senhor me criou no início. E aí os arianos chegaram à conclusão de que a sabedoria é uma criação de Deus e que, portanto, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é também uma criatura, a primeira criatura, tudo aquilo que a gente sabe. E o texto da primeira leitura é Atos 2, 22 e seguintes. É uma continuação da história do Pentecostes, a última leitura de Atos nessa série, e é bem interessante porque ela também tem uma discussão cristológica, que é tão importante para toda essa questão da Trindade. Ou seja, esse é um domingo de festa, é um domingo todo especial, é um domingo de louvor a Deus, mas para podermos louvar a Deus precisamos conhecê-lo como ele de fato é. E se todos os domingos são domingos de festa e de celebração da Trindade, esse que se chama Domingo da Santíssima Trindade nos convida de modo especial a uma reflexão sobre o que afinal é Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus verdadeiro é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A leitura anterior, na série trienal, era uma leitura de João 16, que focalizava mais o Espírito Santo. Essa leitura agora, ela focaliza a pessoa de Cristo, e eu acho que foi uma boa substituição, porque discutir a Trindade ou falar sobre Trindade é essencialmente falar sobre a pessoa de Jesus Cristo.